bíblica. E eu peço para vocês terem a sua Bíblia perto, que nós vamos consultar algumas porções. Então, se alguém não está com a Bíblia perto aí, eu vou dar uns minutinhos para você pegar a sua Bíblia, que a gente vai usar algumas porções, tá? Então, falando exatamente agora, entrando na aula, né, falando sobre a autoridade da Bíblia, o autor de Hebreus, capítulo 1, verso 1, ele diz que Deus falou aos profetas de muitas maneiras. Então, mediante a anjos, visões, sonhos, vozes, milagres. Então, por que é importante a gente entender acerca da inspiração bíblica? E aonde a inspiração está ligada com a autoridade da Bíblia, né? Então, a inspiração é a forma pela qual Deus falou aos homens mediante os profetas. Então, fazendo uma combinação com todas aquelas passagens bíblicas que a gente viu na aula passada, né, onde dá a autoridade, onde fala da inspiração, que a Bíblia foi inspirada, né? Então, a gente tem essa convicção e fazendo uma combinação com essas passagens, que elas estão nos ensinando sobre a inspiração divina. Por que vocês precisam atentar para isso? Porque a gente precisa sempre ter em mente, porque não sei se você num evangelismo ou apresentando a palavra de Deus para alguém, para um amigo de escola, para um amigo de trabalho, sempre vem aquela pergunta que fala, mas na Bíblia contém muitos erros. Mas na Bíblia tem contradições. Então nós precisamos ter a convicção que a Bíblia foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo. E as palavras que estão contidas ali são palavras que o próprio Senhor deu autoridade. Por isso, as palavras que estão na Bíblia são palavras dotadas de autoridade divina. Então, esses homens escreveram palavras sopradas por Deus, ao qual elas são a autoridade, a fonte de toda a autoridade. Para quê? Para que a fé se expresse em nossas vidas. E nós vamos ver muito hoje, na aula de hoje, falando acerca disso. O Senhor Jesus chamou muito atenção quando ele falou e ele autenticou a Bíblia, né? Ele sempre usou como manual de regra de fé e conduta. Então, nós, nessa aula, eu queria convidar vocês para a gente analisar com mais cuidado 3 elementos que falam acerca da inspiração. E antes de falar sobre esses elementos, eu queria usar mais um versículo aqui para vocês entenderem a cabeça dos apóstolos, né? Porque eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Então, isso é algo que nós precisamos entender o contexto apostólico que eles davam autenticidade para a Bíblia. Então, pegando acerca da autoridade da palavra de Deus, eu queria convidar você a abrir em 2 Pedro, capítulo 1, os versos 19 a 21, Pedro vai falando acerca disso. Então, entenda a cabeça apostólica, né? A cabeça do apóstolo, né? Então ele diz assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Então lembra o que eu falei agora há pouco? Que o Espírito Santo, né? O autor de Hebreus fala que pela revelação, por inspiração, Deus falou aos profetas e eles transmitiram. Então entenda o que o apóstolo está falando. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, a intenção de Pedro é que a gente tenha a iluminação, a gente tenha a compreensão da palavra inspirada. Então ele diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto,
homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, eu queria dizer para vocês algo muito importante, como a gente percebe a ação do Espírito Santo por toda a Bíblia, né? Como o Espírito Santo foi o agente transmissor, né? O canal que Deus usou, né? Para trazer essa mensagem, para tocar na vida desses homens, como o Júnior perguntou, né? E eu citei, né? Daniel era um desses do Antigo Testamento, que a Bíblia fala que ele tinha um espírito sobremodo excelente. Então, o Espírito Santo falava, trabalhava na vida dele, né? Então, vendo e a gente entendendo que o Espírito Santo, conforme Pedro está nos ensinando aqui, ele tomou posse de homens que produziram os escritos inspirados por Deus. E a gente então entende que isso inclui um processo. Deus ele está no processo. Deus ele está tendo a intenção que todos entendam, que todos tenham compreensão da vontade dele. E quando esses homens, movidos pelo Espírito Santo, escreveram as palavras que Deus, né, que emanaram da boca de Deus, por isso que são palavras dotadas de autoridade. Então, esse processo de inspiração contém 3 elementos que eu queria destacar para vocês nessa aula, tá? Então, esse processo de inspiração contém 3 elementos essenciais para a gente entender a autoridade bíblica. E eu queria que vocês prestassem atenção, porque isso aqui é a matéria da provinha que vocês vão fazer aí, tá? Então, entendam bem. Nós vamos falar sobre causalidade divina, mediação profética e autoridade escrita. Então, presta atenção. Causalidade divina, mediação profética e autoridade escrita. Então, falando acerca, especificamente, desses 3 elementos, né, o primeiro que eu queria trazer para vocês, a causalidade divina, qual que é, teologicamente, do que se embasa isso? A causalidade divina traz o conceito que Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. O elemento divino estimulou o elemento humano. Então, primeiro Deus falou aos profetas, em seguida aos homens, mediante esses profetas. Eu vou repetir, vê se vocês me entendem. Deus falou aos profetas e os profetas transmitiram aos homens. Então, ela é um estímulo, Deus levando a palavra dele para chegar ao homem. Deus se revelou através de verdades. E essas verdades foram registradas. Então, por isso, a gente tem que refutar qualquer idade que há, qualquer fala, né, que há erro na Bíblia. Não há erro. O que acontece é que, às vezes, foram situações copistas que às vezes, faltou ou na tradução, né, mudaram o sentido de uma palavra. Por isso que eu falei que a gente precisa tomar muito cuidado em qual Bíblia comprar. Porque hoje a gente tem, infelizmente, algumas versões que deturpam muito o sentido da palavra. Isso é importante a gente observar, tá? Então, para a gente entender bem, esse é o primeiro fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica. E a mais importante, Deus é a fonte principal, é a causa primeira da verdade bíblica. Amém, queridos? A segunda elemento é a mediação profética. Então, os profetas que escreveram a Escritura, eles não eram autônomos. Eles eram muito mais do que meros secretários para simplesmente copistas para copiar algo que alguém ditava. Não é isso. Eles escreveram segundo a intenção total do coração. Segundo a consciência que os movia
no exercício normal da sua tarefa. Presta bem atenção nisso, porque quando a gente for estudar o Canon, a gente vai entender por que muitos livros não foram considerados deuterocanônicos. Por que eles não entraram nos Canon? Porque eles não tinham inspiração. Não tinha essa mediação profética. Não tinha lastro. Então, a gente precisa entender, né, que a Bíblia que eles anunciavam, a palavra que eles anunciaram, era a palavra de Deus, através da vida deles. Então, Deus usou esses homens para comunicar as proposições divinas. Os profetas foram a causa imediata dos textos escritos, mas Deus era o autor principal. Lembra? A primeira importância, a causalidade divina, né? O primeiro fator é Deus. E o último é a autoridade escrita. O produto final, né? Então, o produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas, como intermediários de Deus. É a autoridade escrita que reveste toda a Bíblia. Então, todos os livros são divinamente inspirados. Por isso que Pedro, o autor de Hebreus, colocam aquelas frases, né? Então, é muito importante a gente entender isso. A Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E nós vamos ver, muitas vezes, os apóstolos, Jesus, revestindo essa autoridade, trazendo à nossa consciência que ela é regra, é manual de regra de fé e conduta. Então, é muito importante a gente ter essa convicção. E as Escrituras, elas receberam toda a autoridade do próprio Deus, que falou mediante os profetas. Então, é muito importante a gente entender esses 3 elementos na inspiração, né? Para que a gente, quando vê o texto, a gente começar a entender que esses homens escreveram com toda a inspiração divina. Foram usados pelo Espírito Santo. Então, há muita graça, há muita unção, há muita, assim, nós precisamos estar muito atentos em relação a isso, né? Porque a gente precisa entender que a inspiração atribui autoridade à Bíblia. E como a gente vê isso? Jesus, em diversas passagens, ele usa os escritos sagrados, né, como árbitro, como juiz, né, definitivo em questões de fé e prática de vida. Então, não foi por acaso que em Lucas 16, 17, ele diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aqui tem uma curiosidade, a gente está falando tio aqui porque eu penso que no alfabeto nosso, né, o tio é aquele sinalzinho, né, menor que existe, né, mas no alfabeto hebraico é o iota. Ele parece o tio mesmo, ele parece uma vírgula, mas é usado em cima, né? Então, não tem como. Jesus está dando aqui fortalecendo totalmente a autoridade bíblica. Então, a gente precisa entender que a inspiração, ela atribui essa autoridade. Porque a inspiração, ela concede uma autoridade indiscutível ao texto ou ao documento escrito. Por exemplo, vamos abrir um parêntese aqui um pouquinho. Você vai num cartório, você chega lá para registrar um documento, você pode escrever de qualquer jeito um papel escrito na mão, o cartório vai registrar?
o que precisa fazer? Você precisa contratar um advogado, ele tem que redigir um texto cheio daquelas palavras difíceis da gente entender, né? Aí o juiz vai e registra, outorga a autoridade da ata, do texto, do documento. Vocês percebem ou não? Então, o texto tem uma autoridade. É o mesmo sentido que a gente vê. O texto bíblico, ele em si, ele tem uma autoridade. E em João, capítulo 10, verso 35, Jesus diz assim, que a escritura não pode ser anulada. Amados, isso é sério. É o Senhor, são palavras que Jesus está falando. A escritura não pode ser anulada. Só que hoje nós estamos vivendo dias onde as pessoas se acham no direito de pegar a palavra e preparar um texto que não tem nada a ver com a palavra. E quer falar e usando a autoridade da Bíblia. Amados, isso é um crime. Não tem sentido. Está fora do contexto. Então, por quê? Porque, como eu falei, Jesus ele entendia que a palavra de Deus escrita, ela consistia como árbitro, como juiz. Aqui há um texto na teologia que diz, né, a Teodiceia. Theos, Deus, né, Diceia, justiça, justiça divina. Então, há a Teodiceia. Na teologia é muito claro a gente entender isso. A Escritura, ela tem a autoridade para delegar situações. E a gente, um outro texto que ele também usando as escrituras como autoridade para purificar o templo. Se você quiser anotar depois ver, é Mateus 11, 17. Também ele coloca em xeque a posição e a tradição dos fariseus em Mateus 15, 3 e 4, quebrando ali doutrinas de homens. Eles queriam usar a autoridade bíblica para colocar a autoridade deles, do homem. E Jesus refuta isso. E a parte mais, assim, eu já citei várias vezes, e vocês vão me ver citando mais vezes, porque para mim é muito tremendo o diálogo de Jesus com Satanás. Quando Jesus foi tentado. A gente não pode esquecer dois passos importantes aqui. Primeiro, eu estou falando para vocês que o Espírito Santo ele é um agente importantíssimo na inspiração da Bíblia. Concordam ou não? Quem levou Jesus para o deserto? Jesus foi sozinho? Não. O Espírito Santo levou ele para o deserto. Depois de 40 dias, ele foi tentado. Então, pensa bem, você está aí fazendo um jejum, às vezes a gente faz o jejum, né? No segundo dia, a gente já está, né, desfalecido, aquela cara de quem parece que está 2 anos sem comer, né? Está aquela situação, tristão, né? Jesus estava 40 dias, e quando ele teve fome, o diabo veio. E qual foi o diálogo de Jesus com ele? Então, se você perceber, Jesus usou a autoridade da palavra para repreender Satanás. E como eu sempre estou dizendo para vocês, ele usou aquela frase célebre, né? Escrito está. Então a gente vê que Jesus, ele várias vezes contra-atacou as tentações de Satanás usando a palavra de Deus. Então é muito importante a gente entender que na questão da autoridade da Bíblia, né? Então, a gente vê, aí vocês têm na apostila, voltando um pouco para a apostila agora, vocês vão ver aí vários relatos, então estudem bem aqui, porque você não daria tempo para a gente falar todos, né? Mas vocês vão ver vários relatos aqui, onde a gente colocou aqui. A proposta é o quê? Vocês entenderem que por várias vezes a Bíblia confirma a autoridade dela. É os apóstolos, é Jesus, né? Então, confirmando, então são relatos no Novo Testamento, onde Jesus confirma a autoridade do Antigo Testamento. Então, a gente vai ver aqui vários, né?
como eu já citei, João 10:35, né, a escritura não pode ser anulada. Agora, para um pouquinho, olha para mim aqui. Por que eu falo para vocês o perigo de pegar um ensino do Google? Eu vejo várias vezes a pessoa faz um sacrilégio de ficar horas querendo ensinar que não tem mais autoridade o Antigo Testamento. Misericórdia. Isso é um veneno. Eu penso que o Google tinha que tirar isso, não podia passar uma coisa dessa. O Antigo Testamento é palavra inspirada. O próprio Senhor Jesus dá a outorga para esses escritos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Aí daqui a pouco eles vão falar que a teologia de Paulo também é controversa. Mas as palavras de Jesus, mas Jesus não quis dizer isso. Mas nós precisamos tomar cuidado. Porque, como eu tenho ensinado para vocês, a Bíblia revela a autoridade dela. Então, nós precisamos ter muito temor em relação a isso, né? O outro texto que eu citei também, ó, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. E outras passagens que a gente vê, as declarações, né, dos acontecimentos, os acontecimentos históricos, né, como o Júnior estava falando no começo, né, não tem como a gente ler Daniel e não se emocionar de ver que Jesus estava lá na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abimenego. Era Jesus que estava lá. Era Jesus que estava com Daniel na cova dos leões. O Senhor Jesus não nos abandona, Ele está sempre comigo. Ele está aqui agora, com a gente. Por quê? Nós estamos falando acerca da palavra dele. E Ele é o maior interessado que a gente cresça na palavra. Que a gente aprenda, para que a gente domine bem a palavra dele. Então nós temos que ter todo o cuidado, todo o empenho para compreender as palavras do Senhor, né? E também nós temos a autoridade do Novo Testamento, né? Então a gente vê que o Novo Testamento ele está centrado na pessoa, na obra, na vida, no ensino de Jesus, como cumprimento das promessas. Então, que coisa tremenda, né? Desde João Batista, quando ele aponta, fala, eis o Cristo, né? Eis o Cordeiro, né? Que tira o pecado do mundo, né? Então, a palavra se cumprindo. A gente vê os fatos acontecendo. Então, cada atividade de Jesus é uma demonstração do poder e da autoridade divina. Então, quando a gente está ali, vamos preparar uma mensagem, né, para que a gente vai compartilhar no domingo, vai compartilhar na igreja doméstica, né, vai falar sobre a bondade, o amor. Então, primeiro, antes de tudo, esse texto tem que falar com você, tem que impactar a sua vida, para depois você levar com toda a autoridade para aqueles que vão te ouvir. Então, é muito importante a gente entender isso, e como a gente está se dedicando para que aqueles que vão ouvir a mensagem vão ser impactados como você foi impactado. Então, isso é algo muito importante. A gente precisa estudar, a gente precisa ler. Eu tive um professor de teologia, ele falava algo muito interessante. Nós, como estudantes da Bíblia, a gente nunca pode falar que já sabe tudo. Porque cada vez que a gente abre a Bíblia, ela se revela algo novo para nós. A Bíblia é um livro milagre, então ela sempre tem uma mensagem nova. Ela sempre tem um vinho novo. A gente não pode viver de experiências passadas. O Espírito Santo quer levar você a viver uma unção fresca, uma revelação nova. O Espírito Santo quer usar você como um canal de bênção. Então ele quer inspirar você para que você seja um instrumento nas mãos do Espírito Santo para que a palavra alcance as vidas, para que a palavra alcance as pessoas, né? Falando ainda um pouquinho acerca da questão da inspiração, né? A gente precisa entender que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, a maioria das passagens que são citadas a respeito da natureza plena da inspiração referem-se diretamente ao Antigo Testamento. Então, vocês percebem a gravidade disso ou não?
Porque hoje nós estamos vivendo dias que as pessoas estão atacando o Antigo Testamento. E se toda a inspiração, a base é o Antigo Testamento, como a gente pode desprezar o Antigo Testamento? Vocês conseguem entender isso? Então, é muito importante a gente entender que o Novo Testamento é o cumprimento da promessa do Antigo. É a antiga aliança se revelando na nova aliança. É o pacto se cumprindo. Então, a gente precisa entender e se aplicar para compreender a mensagem. Porque sempre quando a gente está... Vamos pegar, que a gente vai pegar um tema para falar, né, sobre cura, né, as curas. Vocês percebem que sempre que Jesus realizou uma cura, eu estou falando para pessoas aqui que às vezes manuseiam e pregam a palavra, né? Sempre quando Jesus fez uma cura, o que ele falava para a pessoa? Ele falava assim, por várias vezes você vai ver que ele fala assim, vai ao sacerdote e paga seus votos. Você já parou para pensar por que Jesus estava fazendo isso ou não? Por exemplo, a oferta pelo pecado, dois pardais, né? Ou um novilho, ou um sacrifício de um boi, né? Cada situação tinha um preço, o sacerdote sabia o valor da oferta. Por que ele estava fazendo isso? Para a gente entender o significado da expiação. Para a gente entender o ato de amor que ele se fez, oferta de amor por nós. Vai e mostra ao sacerdote e cumpre os seus votos. Então, é muito importante a gente entender e compreender as situações, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Muitas passagens no Antigo Testamento usava a figura do azeite como a presença do Espírito Santo. E a gente vê correlações, né? Por exemplo, quando o profeta fala para a viúva, vai lá e faz um bolo para mim, né? Ela falou, mas Senhor, só tenho para fazer para mim e para o meu filho, e depois vamos morrer. Ele falou, não, faz segundo eu estou falando, faz primeiro para mim. E com certeza, a farinha na botija e o azeite não vai se acabar. Então, a palavra profética foi dada e ela foi e obedeceu. Então, nós precisamos entender da mesma forma hoje. Nós precisamos compartilhar com a autoridade que o profeta compartilhou. Com a autoridade, a gente prega a palavra e não entende a autoridade que a palavra está trazendo, o peso que a palavra está trazendo. Então, é muito importante a gente entender isso, porque nós precisamos entender o que Paulo quis dizer em 2 Timóteo 3,16, que ele diz que toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura. Então, ainda que ele seja, né, fechou aqui, não dá margem, né, para ficar nenhuma situação. Então, nós precisamos entender, acerca da questão da inspiração, que toda a palavra foi divinamente inspirada. Amém, queridos? Olha depois com calma, meu pedido para vocês, assim, está na página 49, 50, né, e 51, tem aí todos os textos que confirmam, que comprovam, né, um pouco que eu falei sobre os 3 elementos, né, então, se dediquem nisso, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, né, para que vocês possam entender a importância da inspiração e ter a total compreensão e convicção que há a autoridade da Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu queria parar aqui agora e deixar um espaço para perguntas, né? Não sei se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma dúvida. Quero deixar bastante tempo para vocês perguntarem aí.